E assim, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de conjuntura. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucas idades. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas. Nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores e todos terão prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo que me chamem, eu os entenderei e os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos, os leões comerão palha com os bois. E as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu Monte Santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Boca de povo, gritando novo, né? Nos unimos nessa voz com a profecia de Isaías, mas também com a nossa voz de profetas e profetisas de hoje com a voz também de Arlindo Vilasque, nosso companheiro aí de caminhada, de luta, que também vem nos ajudando a pensar sobre essa realidade. Nós acolhemos quem foi chegando, né, Ivonete, aí no decorrer da nossa oração, da nossa mística. Então, acolhendo aí o Manuel, né, o Padre Manuel, já temos também o Marcos Manuel, temos aqui o Isanildo, a Kelly, além das pessoas que já estavam, a Terezinha Beleza. Isso, são as pessoas que foram chegando e certamente algumas pessoas ainda vão chegando para se juntar a nós nessa reflexão. Mas passamos, Arlindo, para você a palavra. É importante dizer, Ivonete também já contextualizou no começo, nós estamos numa atividade proposta pela Assembleia do CEBI, em dezembro, que é de estarmos atentas e atentos à realidade que nos cerca. Então, já começar o ano vendo o que nos incomoda quando olhamos para a conjuntura, e no decorrer daí dos meses, nós vamos continuar falando da vida e enfrentando aí os desafios desse ano que promete. Então, hoje a gente tem a alegria de contar com o Arlindo, que vai nos provocar, que vai pensar conosco algumas questões da conjuntura. Arlindo, é contigo. Me incomoda muito que, apesar do professado por Isaías, hoje, 26 de março de 2022, eu tenha que reverenciar, ainda que sem a poética de Emicida, de Gil, de Zé Vicente, mas me incomoda eu ter que reverenciar todo o sofrimento humano
todo o sofrimento de outros seres viventes em florestas, nas águas, no solo, no ar. Em especial, mulheres, LGBTs, negras e negros, nativas e nativos. Sofrimento provocado, e esta provocação me incomoda muito, por um governante e por cerca de 30% da população brasileira, cujas ideias e crenças ele representa. Me incomoda muito. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado, Sevi, por me convidar. Muito obrigado, Fatinha, muito obrigado, Ivonete, por aquela conversa tão boa de anteontem, onde a gente tentou entender, né? Afinal de contas, o que é análise de conjuntura? Eu estou com saudade de uns 4, 5 anos atrás, que eu recebi um convite parecido com esse, só que eu peguei aquele elevador. Que saudade eu tenho daquele elevador do edifício Joel. Que saudade eu tenho daquela sala. Eu me lembro que era uma atividade envolvendo o Cláudio Vereza, Magno Pires, e eu entrava um pouquinho a respeito de análise de conjuntura, e eu sempre tenho mania de ficar perguntando, afinal de contas, o que é análise de conjuntura? Então, deixa eu explicitar logo para vocês o que eu entendo por análise de conjuntura. Análise de conjuntura é uma aproximação de aspectos da realidade. Aspectos que eu valorizo na realidade e que me incomodam, né? E que eu quero transformar. Então, minha definição de trabalho é essa. São aspectos, e é fundamental, que obviamente são aspectos que eu escolhi. Outros podem fazer fazer uma análise de conjuntura sobre outros aspectos. Tá? Agora, são aspectos que me incomodam e que eu quero transformar. E aí entra uma diferença fundamental entre aquilo que nós chamamos de esquerda e aquilo que nós entendemos como direita. Para muito além da política partidária, de política eleitoral, porque essa diferença entre esquerda e direita está nas nossas famílias, está nos nossos bairros, está nas nossas igrejas, está nas nossas congregações. Afinal de contas, o que nos diferencia na nossa família? O que diferencia a mim, a minha família, eu me colocando como esquerda e outros se colocando como direita? Porque os meus familiares, alguns vizinhos, algumas pessoas com quem eu interajo na minha igreja, né? Eles se incomodam. Eles se incomodam com muita coisa da realidade quando eu os trago. Mas qual é a reação que eles têm? A reação que eles têm é: eu me incomodo, mas sempre foi assim. E aí eles se contentam em apaziguar esse incômodo com a caridade que eu faço ou, eventualmente, com as orações que eu faço. Nós, da esquerda, eu entendo que todos que estão neste sábado aqui são de esquerda, não é de esquerda partidária, não. São de esquerda porque nós entendemos que a realidade está assim, mas a gente coloca a mão nela para transformá-la. Não quero aceitar isso como um dado intransponível. Aí a gente é até meio que arrogante. A gente diz que a gente tem o poder da transformação e que a gente tem que botar a mão na massa. Para muito além do esperançar que a Tereza colocou aqui para a gente, o esperançamento, a gente diz: olha, eu não fico só parado na. Então, eu acho que é isso que a gente faz.
E eu quero começar já colocando qual é o dever de casa que eu quero passar para o cochicho. Dever de casa é uma mania agora de pessoal que militou dentro de sala de aula, tem uma mania de ficar passando dever de casa para os outros. Então, nós vamos ter um cochicho hoje. Depois dessa fala inicial, nós vamos ter um cochicho. E o dever de casa é: o que é que incomoda a cada uma e a cada um de vocês, para além das mazelas que os telejornais me dizem que eu tenho que me incomodar? Porque observe o seguinte: eu vou simplesmente pegar 15 minutos de exposição que eu tive ontem a telejornais. O que é que o jornal local, o que é que o telejornal local, o que é que o telejornal nacional me disseram ontem que tem que me incomodar? Eles me disseram que eu tenho que me incomodar com os drogados. Afinal de contas, ontem me foi dito, e eu, mais do que sou solidário com aquele pai, pastor, que perdeu um filho por conta das drogas, mas que o telejornal me disse que eu tenho que me incomodar com isso. Ele também me disse que eu tenho que me incomodar com os assaltos. Afinal de contas, 2 pessoas entraram numa loja de material de construção lá em Guarapari, roubaram uma furadeira, mas não sei o que, no valor de Deus, eu tenho que me incomodar com isso. Eles também me disseram que eu tenho que me incomodar com a corrupção do MEC. Essa vergonha. E eu também tenho que me incomodar com a guerra na Ucrânia. Isso é o que eles me disseram que eu tenho que me incomodar. Mas tem também aqueles que estão aqui do meu lado, as minhas bolhas nas redes sociais. Me dizem que eu tenho que me incomodar, que eu tenho que, não é que eu tenho que me incomodar, eu tenho que priorizar. As minhas bolhas também me dizem que eu tenho que priorizar. Então, as minhas bolhas me dizem que eu tenho que priorizar as eleições de 2022. Daqui para frente, só posso pensar nas eleições de 2022. Ninguém mais está preocupado com as eleições de 2022. Eu vou logo fazer uma declaração aqui, porque só falta uma coisa para a direita legitimar tudo aquilo de perverso que ela representa no Brasil. Não foi suficiente, obviamente, não foi legítimo o golpe de 2016. Para eles também não foi suficiente, tá, o Coiso ter sido eleito e ter ganho do Haddad, porque todos reconhecem que ali usaram o artifício da Lava Jato para tirar um candidato que provavelmente ganharia do Coiso. O que é que falta, então, à direita? Falta à direita ganhar do Lula em 2022. É a única coisa que falta para a direita se legitimar totalmente no poder. Então, nós temos que estar atentos para isso. Mas o que a bolha diz é que eu só posso pensar nisso. A bolha me diz, a minha bolha, que eu tenho que estar preocupado com se vai ter federação, como é que vai ser a federação de partidos, como é que vão ser os candidatos, né? E a bolha fica o tempo todo me dizendo que eu tenho que prestar atenção nos resultados das pesquisas. E aí a minha pergunta é sempre: o que, além disso que os telejornais dizem que eu tenho que me incomodar, o que, além daquilo que as minhas bolhas me dizem que eu tenho que me incomodar, o que mais me incomoda? O que mais me incomoda? Eu vou propor que a gente pense em 2 riscos maiores. E aí eu vou logo declarar, são 2 riscos maiores que eu me incomodo. Eu não vou chamar de risco, não, vou chamar de 2 catástrofes. Uma é a catástrofe dos 4 riscos sistêmicos à sobrevivência da sociedade humana como nós conhecemos. A sociedade humana como nós conhecemos
está sofrendo 4 grandes riscos sistêmicos. O primeiro, o risco dos armamentos, para muito além da questão atômica. Tá? Para muito além da questão atômica. E aí é preciso a gente olhar para... a gente não precisa olhar muito longe, não. Quando eu falo o risco dos armamentos, é só a gente dar uma olhadinha no entorno meu. Como é que é a minha sociedade, como é que o meu Brasil cada vez se arma mais. E arma mais é arma mesmo, é arma que mata. Estou falando aqui de porrete só, não estou falando só de foice, martelo, não, estou falando de arma que mata. Tá? Cada vez nós estamos mais uma sociedade mais belicosa, mais armada. Tá? Nós também temos um risco sistêmico das mudanças climáticas. Quantas e quantos de nós, humanos, estamos sujeitos à extinção em função das mudanças climáticas? Humanos e não humanos. Tá? Humanos e não humanos. Quantos de nós estamos correndo um risco sistêmico extraordinário por conta da redução de espécies e da população daquelas que resistem? E eu quero só enfatizar que eu chamo de riscos sistêmicos porque uma coisa alimenta a outra. Os armamentos alimentam as mudanças climáticas, que alimentam a redução de espécies e da população das que registram, e alimentam a contaminação dos seres vivos. E aí, para a gente sair dessas abstrações, tá? O armamento, basta a gente olhar, tá? Eventualmente até na nossa família. Quantas pessoas da nossa família têm uma arma em casa? Quantos dos nossos vizinhos têm uma arma em casa? O quanto daquilo que a gente faz que está alimentando as mudanças climáticas. Maneira como eu me locomovo muda o clima. É lógico que muda. Gás, petróleo, mudam o clima. O quanto da minha ação, da maneira como eu consumo, a maneira como eu como, da maneira como o agronegócio quer que eu me alimente, tá? Provoca a redução de espécies da população e das que resistem. O agronegócio está aí, ó, como que ele vai... E o quanto da maneira como eu me alimento, como eu me visto, como eu me locomovo, está contribuindo para a contaminação dos seres vivos. E aí está aí perto, né? Está aqui. Está aqui. O ar que eu respiro, o ar que todos nós estamos respirando nesse momento, está entupido de tóxicos. Entupido de tóxicos. Então, eu não preciso de nenhuma grande ciência, mas o que eu quero chamar a atenção, e isso é fundamental, porque é para isso que nós estamos aqui, nós estamos aqui fazendo um exercício intelectual. Ninguém pega um sábado com essa temperatura e se reúne, ainda que virtualmente, sem sequer a coisa gostosa do abraço, do cafezinho, daquele bolinho que vocês serviam, né? Estão me devendo, hein? Estão me devendo esse bolinho. Né? Aquela mística que a gente... óbvio que vocês fazem uma coisa maravilhosa, me emociona a Ivonete cantando, mas não é a mesma coisa, a gente está ali junto, né? Se zoiando, né? Se zoiando, não está. Agora, por exemplo, estou tendo o privilégio de olhar, de ver uma pessoa que é a Ivonete, porque eu estou trabalhando no celular, então a gente não está se zoiando. Então, só estamos aqui porque a gente tem esses incômodos. E eu quero chamar a atenção e é fundamental que a gente deixe de ver esses incômodos como algo que está lá longe. E eu quero sempre insistir que esses incômodos que eu estou trazendo para vocês, não é que eles faltem às nossas bolhas. Não é que eles eventualmente não são mencionados nos telejornais.
mas é sempre muito devagarinho, muito levemente, passou rapidinho, e aí volta lá para a minha bolha, a eleição de 2022, volta lá para a minha bolha, né, da droga, etc. O que disso aí eu estou, para além do incômodo, o que eu estou buscando transformar na minha ação? Na minha ação enquanto cristã, enquanto cristão, enquanto membro de uma comunidade. Mas, lamentavelmente, eu vou ter que trazer mais outros 4 riscos também sistêmicos para o tecido social, que Isaías profetizava ser diferente, que Zé Vicente quer diferente, que Eremita quer diferente, que o Gil quer diferente, que nós queremos diferente. Se a gente não quisesse um outro tecido social, a gente não estava reunido aqui, a gente estava na praia. Estava na praia, ou a gente estava, sei lá, em algum outro lugar. Existem 4 riscos sistêmicos para o tecido social que desejamos ser. O primeiro deles e são todos eles riscos provocados por exclusões. A exclusão econômica provoca um risco. E eu quero saber como é que eu estou lidando com essa exclusão no meu território. Como é que eu estou lidando com a exclusão econômica que lá na base implica de eu ter os sem nada, os e as sem nada. Isso é a extrema exclusão econômica. E, obviamente, eu tenho também a exclusão social. A exclusão social está aí pelos meus muros de apartheid. Os muros que me apartam. E é interessante porque é lamentável porque esses muros não estão só nos condomínios, né, que a gente entende serem risco, aqueles murões, não. Vai qualquer bairro pobre e os muros estão lá. As cercas estão lá. As grades estão lá. Então, é uma representação muito forte, um sinal muito forte de exclusão social. Nós também estamos diante de profundas exclusões culturais, tá? Os descasos com a cultura dos nossos nativos, o descaso com a cultura dos nossos negros, o descaso com a cultura do nosso povo da terra, o descaso com a cultura das nossas favelas, dos nossos bairros mais carentes. Tudo é descaso, porque nós estamos falando de cultura, eu não estou falando de erudição. E a gente precisa entender, porque, às vezes, né, alguns programas de governo, algumas ações de governo entendem a cultura como aquela coisa. Em primeiro lugar, é danado para o povo, adora fazer cultura como uma coisa. É hora do recreio, aí faz uma cultura. Toca alguma coisa aí para mim, mostra um filminho aí para mim, preenche esse espaço aí. Né? Não, eu estou falando de cultura no sentido da possibilidade do instrumento mais importante para a reprodução social. Não existe reprodução social sem cultura. Chegamos onde chegamos enquanto humanidade, porque durante milênios buscamos a reprodução social através da cultura da produção de alimentos, que nós chamamos de agricultura. E aí, de repente, aparece aí uma
uma coisa nova, disse, olha, não se preocupe com isso, vamos acabar com esse negócio de semente crioula, vamos acabar com esse negócio das pessoas produzirem as suas hortaliças, isso não existe. O que existe agora é o agronegócio. Eles começaram com, não era agronegócio, era agribusiness. Como ficar meio complicado falar isso no telejornal o tempo todo, eles agora, o agro é pop. Eles não falam mais nem agronegócio, o agro. Não é mais a cultura da produção do alimento. E, sem dúvida nenhuma, este é um risco extraordinário de exclusão social, de exclusão cultural, de exclusão econômica. Também são riscos sistêmicos. E, por último, mas nem por isso menos importante, na fase em que nós estamos vivendo, no estágio do nosso processo civilizatório, nós não podemos abandonar a mais nova e perversa forma de exclusão. A Ivonete já não aguenta mais me ouvir falar nisso, ela deve estar com os ouvidos entupidos, aqui é a exclusão digital, que a pandemia trouxe, escancarou. A pandemia escancarou a exclusão econômica, porque foi impossível para muitos conseguirem, de uma certa forma, seguir as orientações dos profissionais de saúde, porque como é que dá para fazer, como é que dá para lavar a mão a cada não sei quantas horas se não tem água? Como é que eu consigo manter distanciamento físico se tem 5 pessoas morando num cômodo de 18 metros quadrados? Escancarou isso. Mas ela também escancarou a exclusão social. Né? Escancarou. Dá para fazer vacinação? Qual foi uma das razões do não sucesso total da vacinação no Brasil? Porque a vacinação no Brasil não foi feita por faixa etária. Então, eu, mais de 60 anos, eu mais de 60 anos, há mais de 60 anos, lá do Cafundó do Judas, sem nenhum, tivemos a mesma prioridade. Nós tivéssemos começado a vacinação lá pelos bairros pobres, os efeitos teriam sido outros. Né? Sem dúvida nenhuma, o que foi escancarado também com a pandemia foi a exclusão digital. E aí é importante a gente chamar a atenção, porque a exclusão digital não foi só do pobre, não, foi da classe média também. Quantos e quantos de nós, professoras, engenheiras, engenheiros, médicas, médicos, a profissão que vocês quiserem, com renda, sentimos a exclusão digital. Sentimos a exclusão digital porque, afinal de contas, a gente tinha um aparelho em casa. Afinal de contas, eu tinha lá um tipo de conexão que era para, de vez em quando, entrar lá, ver um filminho. Aí, na hora em que eu precisei usar a internet para o trabalho, para a escola dos filhos, etc., eu me senti excluído digitalmente. Minha gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo isso é muito cansativo. Isso cansa. Tem hora que dá vontade de desistir. Né? Dá vontade de desistir. Mas isso é o que nos cabe. Isso é o que nos cabe. Nos cabe por quê? Quem manda vocês quererem se incomodar, né, num sábado de sol? Quem manda? A culpa é de vocês, que resolveram que querem se incomodar. E aí resolveram pedir para eu futucar, eu resolvi futucar a partir dos meus incômodos. Quero terminar essa primeira fala, antes da gente ir para o cochicho, dizendo que, uma vez mais, já falei isso todas as vezes que eu tive o privilégio de estar com vocês, seja aqui no CEBI, seja pessoalmente com outras pessoas, se me chamam, eu tenho que estar... O mínimo que eu tenho que fazer é compartilhar as minhas insônias. O mínimo que eu tenho que fazer é compartilhar as minhas insônias. E, obviamente, ouvir as insônias dos outros. Mas
O exercício agora, no nosso cochicho, é o que é que me incomoda dessas coisas que, às vezes, não são vendidas como abstratas, né? E é muito bom quando o telejornal me diz que o problema do mundo está na Ucrânia. Um português, um filósofo português, recentemente, levantou quantas pessoas morrem por dia, ou estão morrendo por dia na guerra da Ucrânia, e ele não está dizendo, ele não está concordando com isso, mas vocês sabiam que no Brasil, nesse processo de extermínio que nós temos pelas milícias, pelas polícias e por tantas outras formas, nós estamos morrem mais pessoas, 2 vezes mais pessoas no Brasil do que na Ucrânia? Não quero, sou contra qualquer guerra, mas às vezes não, na maioria das vezes não querem que a gente se incomode com o que está lá fora, porque lá não tem como intervir. E não querem que eu me incomode com o que está acontecendo aqui. Esconde isso, esconde isso. Então, o que eu gostaria de pedir é que no cochicho a gente pense o que é que me incomoda. Mas o que é que me incomoda e que eu sei que eu posso e devo fazer alguma coisa. Devo fazer alguma coisa em mim mesmo, na minha família, no meu bairro, na minha vizinhança, no meu CEBI. Obrigado. Muito obrigada, Arlindo, por enquanto. Nós, então, vamos para os grupos. Nós vamos ter 20 minutos, ou seja, até 10 para as 10, com essas questões, né, que o Arlindo colocou. E nós, nos grupos, os pequenos grupos, importante logo escolher alguém que vai relatar, né, e alguém que vai ajudar para que ninguém fique sem falar, ou que alguém domine a fala. Importante dividir esse tempo, né? Vão ter 20 minutos no grupo, dividir esse tempo para cada pessoa falar, se colocar, a partir de tudo isso que a Arlindo falou, e também se quiser levantar alguma dúvida, para depois, nós teremos 5 minutos para fazer o relato na plenária. Tá claro? Fatinha vai nos dividir nos grupos, e quando tiver faltando 1 minuto, vai colocar o temporizador para a gente ir retornando aqui para essa sala grande, onde faremos, então, o que nós discutimos nos grupos, e Arlindo vai acolher essa nossa fala e concluir. Então, vamos para os grupos, né? O grupo 1, vamos trazer aí, lembrando que tem 5 minutos, para fazer a exposição do que foi conversado no grupo, né? As dúvidas do que ficou, do que o Arlindo falou, e as questões do que incomoda e se me causa incômodo, né? Qual é a ação que a gente pode realizar para minimizar esse incômodo. O grupo 1, tínhamos 3 grupos, né? Eram 3? A sala 1 estava com o Isanildo, Kelly, Manuel e tranquilo. Então, vamos lá, sala 1. Quem vai falar? Manuel, você está falando, seu áudio? Nosso grupo é o tranquilo que ficou de falar. Vamos lá, vamos falar então. Nosso grupo refletiu primeiro sobre a questão da injustiça. Injustiça no aspecto social, no aspecto das relações, né? Hoje você observa o crescimento da população de rua, hoje a gente observa a injustiça principalmente dentro das camadas mais inferiores da sociedade, né? Também falamos sobre a questão da negligência. As pessoas parecem que estão anestesiadas, né?
diante de tantos elementos negativos, parece que nós estamos vivendo espremidos por um rolo compressor. Então, a gente tem aí o aspecto da questão social, de não percebermos, né? E aí, algumas coisas também que o Arlindo falou e que o grupo também reforçou. Então, o que nos incomoda muito é essa anestesia da população, é esse contexto onde as pessoas parece que estão tratando tudo com muita normalidade, estão aceitando e absorvendo tudo de uma forma muito, muito simples, como se não houvesse uma outra opção, né? Estamos vivendo como se tivesse apenas aquela opção. Então, tudo aquilo que é trazido para nós como incômodo é assumido como incômodo e não é questionado. A gente não faz uma reflexão pessoal, as pessoas não estão refletindo pessoalmente, né, fazendo uma autorreflexão sobre aquilo que elas estão recebendo e aquilo que elas estão expressando, estão aceitando, né? A gente vê também muito o aumento da violência doméstica, muita questão dos assaltos, enfim. A sociedade brasileira, e acredito que em muitos outros países, estão passando por uma situação de regressão. E eu gostaria de convidar também os demais componentes do nosso grupo para que pudessem também complementar a fala. Não, mas é um pouco isso mesmo, né? Essa apatia que a gente sente, né? Embora em diversos lugares a gente vê iniciativas pequenas, mas essa falta de empatia, tem uma apatia, e isso gera uma falta de empatia e de solidariedade com aquilo que nos deixa indignado, né? O grupo falou também sobre o que fazer diante disso. A Kelly lembrava da necessidade da gente arregaçar as mangas mesmo, né? No sentido de lutar contra as injustiças que estão aí, né? Eu até nem falei no grupo, né, nesse sentido, mas eu posso dizer, contra todas essas situações, a gente está tentando, né, pelo menos a gente, nos espaços que eu estou, né, no caso, meu espaço maior é o da paróquia, né, valorizar pessoas, né? Então, dentro do meu serviço, né, dentro do meu ministério, dentro da minha vocação, né, e é exatamente isso, né? Dar mais valor à pessoa, conforme até diz a campanha da fraternidade. Então, não são coisas pequenas, mas estamos tentando nessa área. Obrigada. Mais alguém do grupo? Não passamos por... Eu só queria reforçar, né? Pode falar. Eu só queria reforçar, né, que isso tudo que ele falou, o Padre Manuel e o Tranquilo, né, Kelly, nós participamos lá, e essas questões, né, da gente ver mudança, né, principalmente aqui na América, uma geopolítica sendo construída e diferente, e Chile vencendo o projeto de morte, e o México e tantos outros países, e nós também estamos nesse caminho, mas nós temos que fazer essa ação, porque temos eleição em outubro, né, a questão do título eleitor, sempre falada para a juventude, tirar seu título eleitor, poucos jovens estão buscando esse título eleitor, regularizar o título, e nós vamos também fazer essa mudança, depende também de estar nessa luta aqui. Obrigada ao grupo da sala 1. Vamos então para a sala 2. Tatinha pode lembrar aí os membros? Só um pouquinho, já vou olhar aqui. Eu e minha alfabetização, peraí. A sala 2 a gente não teve, porque... vamos ver aqui, a sala
3, a sala 3 que estava Marina, eu, Tereza e o Marcos Manuel. Ei, gente, eu estou aqui. Eu tive um probleminha no celular, mas estamos vivos. O mais interessante assim, que foi abordado no grupo primeiro, lógico, né, que o professor está com nota 9,5,9 e a outra que nós abordamos assim de forma quase realmente foi o que foi colocado, essa dificuldade de fazer tanto essa intelecção como também conseguir fazer essa comunicação de duas vias. Vivemos, né, esse tempo não só de mas de muita radicalização. O professor esplêndida, reconhecido por todos no grupo, conseguiu explanar essa linguagem perversa, embutida, e como realmente aí o grupo 3 tivemos muita dificuldade realmente para saber o que fazer com essas informações, porque a gente vê muita resistência, principalmente quando se fala em religião. Estar em meio à sociedade e se apresentar com esse aspecto religioso se transformou em algo também muito pejorativo e muito ruim. E nós fizemos a leitura que, apesar do tema da campanha da fraternidade ser fantástico, está enfrentando muito essa dificuldade. Engraçado, tanto nos meios, mas fora da religião, então, e isso tem sido muito perverso. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa do grupo. Tem alguém? Vamos passar para o último grupo. O último grupo era eu, Cláudio Vereza, a Ivanilda, a Jerusa e a Vânia. A Jerusa ficou de falar aí para o nosso grupo. Com a palavra, Jerusa. Ok, eu vou ler aqui. Eu anotei, então eu vou ler. Sobre a temática, todos estão incomodados, né? Ivonete se incomoda pela fome, Cláudio Vereza destacou que se incomoda pelo desemprego, que gera fome, gera problemas sociais. Também ele mencionou que se incomoda com as guerras por serem perigosas, não só da Ucrânia, mas ele também lembrou que existem mais 17 guerras pelo mundo, matando seres humanos. Vânia se incomoda em ver... Ela visitou ontem o supermercado e viu os preços altos, e ela destacou que enxergou a falta de alternativa de bons alimentos, né? E o que tem lá oferecido, ela ficou impressionada com a questão que no supermercado agora só oferece osso para ser vendido, leite com soro, alimentos sem qualidades, né? E ela faz a conclusão do que teremos no futuro. O que é que a gente vai ter no futuro dessa geração de agora? Quais serão as sequelas, né? Os impactos que virão diante desse momento que a gente vive, que é a fome, a pandemia e a guerra. Ivanilda, ela mencionou sobre o problema da saúde, né? Da saúde pública. Ela até deu um grifo, né? A saúde pública grita. É o momento que o governo falta, né, assistência, os remédios estão em falta. E isso vem trazendo bastante sofrimento. Ivonete ainda destacou sobre a violência exacerbada, né, que estamos vivendo agora, em vários contextos, né, feminicídio e outros mais.
No final, a gente também se preocupou com a questão do como fazer a diferença, né? O que fazer diante desse contexto. E uma das sugestões foi tentar se vincular a algum grupo ou já trabalhar com os que você já participa, né? Trazendo os temas que o próprio professor Arlindo falou para verberar esses temas, que é sobre a exclusão econômica, a exclusão social, exclusão cultural e exclusão digital. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar, está aberto aí. Falamos das pequenas ações também, como matar a fome de quem está pedindo, é agora que está com fome, né? Então, contribuir nos projetos sociais, não comprar nas grandes, mas comprar nos grandes mercados, mas comprar dos vizinhos que produzem, né? E o engajamento nos pequenos grupos, né? Eu citei como exemplo o Comitê Popular de Luta, né? Que assim, nós estamos sendo convocados ou criar ou participar, ajudar a criar o que já tem. Isso é com os vizinhos, é com a família, não é grande coisa, né? Para discutir a mudança, como o Isanildo falou, né? Ver se na família tem alguém que ainda não tirou o título, discutir as questões das eleições, mas não só isso. Acompanhar, né? Porque não adianta eleger um presidente só, tem que mudar também todo o Congresso, mudar a Câmara dos Deputados. E pequenas coisas, né? Ficar no hospital com alguém que não tem condição, não tem companhia, é essa pequena coisa que faz a diferença. E, Ivonete, deixa eu concluir ainda, que no finalzinho, eu estava até falando, né? E eu, tranquila, eu monitorei ali o tempo, né? Eu vi que estava 58 segundos, eu peguei o microfone, abri e falei que no nosso grupo também houve um momento em que os dois componentes desabafou, né? Da dificuldade de trabalhar por conta, né? Às vezes dificuldade financeira, outro com problema de depressão, mas a gente fez questão de colocar, né? A Vânia, e eu peguei também, aproveitei a palavra da Vânia para dizer que esse momento é um momento de receber agora, né? Vocês doaram tanto, se deram tanto, e uma coisa que a Ivonete até destacou, que o tempo, se você der seu tempo, só pelo fato de você estar hoje aqui, o professor Arlindo falou, gente, o sol está lindo lá fora, né? E vocês estão aqui colaborando, né? Acrescentando, só a presença de vocês já incentiva, né? Às vezes só você estar ali, você participar já é um incentivo para quem está chegando, né? Como eu, né? Mas, assim, dizer que realmente vocês já deram, agora é momento de receber, e não ficar com peso na consciência, Vanilda, eu não pude ir, não. Você, quem tiver ali na frente vai carregando bastão, é um passando bastão para outro. Quando um cansar, o outro vai lá e pega, não é? Não se cobra, como a gente falou, não se cobra, né? Tudo tem seu tempo, agora é tempo de receber. Daqui a pouco, se tiver bem, dá. Se não tiver, está tudo bem também, né? Porque esse momento requer da gente esse equilíbrio, de saber que agora eu tenho que parar e respirar, né? Essa pandemia trouxe esses pânicos, né? Muita gente não ficou em depressão, mas teve pânico, né? Outros sintomas que eu acho que muitos aqui tiveram e não mencionam, mas está ali, latente, né? Então, vamos para frente. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Obrigada a todos que compartilharam, que falaram, deram sua contribuição no grupo. Então, nós devolvemos a palavra aí para o Arlindo. Gente, em bom baianês, que grupo porreta é esse vocês, hein? Eu tenho certeza que ninguém combinou. Que a Ivonete não orientou, que a Fatinha não ficou supervisionando, mas vocês viram a riqueza das reflexões e a diversidade das reflexões em cada grupo? Não teve repetição, né? Não teve repetição. Parece até que vocês tinham combinado, você falou, agora você aí do grupo 1, vocês vão preocupar com injustiça, negligência,
anestesia. E aí eu quero, Padre Manuel, pensar em termos da anestesia que nos é provocado pela indústria cultural. Diariamente nós somos anestesiados pela indústria cultural, às vezes de forma muito mais efetiva do que a anestesia a qual nós nos expomos através dos psicotrópicos e das drogas não lícitas, das lícitas, bebidas, etc., e das não lícitas. Às vezes, a indústria cultural nos impõe isso. E aí eu vou fazer uma provocação. Né? Que tal, na Quaresma, a gente propor, a gente fazer jejum de televisão? Eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado com a abstinência. Não dá para fazer, não dá para ser radical, não dá para fazer, olha, 40 dias sem. Igualzinho aí, a Igreja Católica já meio que se adaptou a isso, não tem mais 40 dias sem comer carne. Ah, pelo contrário, não pode comer outras coisas e tal. Então, não dá para fazer 40 dias sem televisão. Mas, de repente, no grupo, né, a gente, hoje a gente vai ficar 3 horas sem ver televisão, ou 1 hora. Se o pessoal começar a tremer demais, libera um pouquinho. Tá? Se tiver delírio, treme. Mas fica como uma provocação. Todos aqui participam de grupos ligados à tradição católica, que tem Quaresma. Por que a gente não atualiza o sentido da Quaresma em termos do que ele representou lá atrás? Lá atrás não se falava, deixe de comer carne, não é porque carne fizesse mal, era uma forma de depurar, de melhorar o padrão de saúde, porque as pessoas da igreja sabiam, aqueles mais letrados da igreja sabiam, que a carne provocava problemas da saúde e era importante manter a saúde das pessoas. Saúde física e a saúde mental. E agora nós temos que preocupar muito com a saúde mental. E, acima de tudo, nós temos que recuperar a nossa capacidade de se indignar. Aí vamos voltar lá para o velho mestre Paulo Freire, né? Livro que foi publicado pela Viúva, foi autorizado a ser publicado pela Viúva, que ele tinha escrito que era a Pedagogia da Indignação. Não era, eu não sei se era o seu nome que ele dava, mas vale a pena dar uma olhadinha na Pedagogia da Indignação. O grupo 2 coloca uma questão fundamental, que é da interlocução, de como que a gente está despreparado para conversar. Como está cada vez mais difícil a gente conversar. Versar. Compartilhar o verso. Está muito difícil, gente. E não é dizer que está difícil lá com o pessoal da ultradireita, não. Está difícil na sala de aula, está difícil na família, está difícil na igreja. Está difícil na igreja. Né? Então, como é que a gente conversa, né? Está difícil a gente conversar sobre Cristo. Tem tanto Cristo diferente, né, nas ditas tradições cristãs, e não é só entre as chamadas religiões intra-religião. Eu, às vezes, fico com a impressão que tem padre falando de Cristo diferente. E eu acho que eu não sou tão impressionado, não. A gente olha no entorno e fica meio bravo. Gente que vai à mesma missa que eu vou e que está do meu lado e que comunga, que na mesma hora que eu comungo, eu acho que ele está comunhando com um outro Cristo. Como está difícil a gente se comunicar. Ora, imagine se está difícil a gente se comunicar quando a gente tem algo em comum, a mesma cruz,
um mesmo guia, imagine na política. Tá? Como que está difícil a gente conversar com alguém, vendedor de coco, eu não estou falando no abstrato, eu estou falando de absolutamente concreto, um vendedor de coco que, ao ser abordado por alguém, uma amiga minha, senhora, porque é o Previdência Social, que o senhor vai perder. E ele respondeu de forma muito clara. E a senhora acha que eu não tenho como comprar o meu plano de saúde? Ele absorveu o discurso dos planos de saúde. Então, essa necessidade da gente melhorar essa capacidade, não é melhorar, não, é de como é que a gente recupera a arte de compartilhar o verso, conversar. Como é que a gente pode compartilhar o verso? E o grupo 3 traz coisas absolutamente objetivas. Eu estou preocupado com a fome, mas eu posso fazer algo para a fome. Vamos começar a aderir aqui às hortas comunitárias? E aí eu estou preocupado com duas coisas. Eu estou preocupado, obviamente, com a segurança alimentar, assegurar que as pessoas se alimentem, e elas podem se alimentar através da horta comunitária, pode ter ali um ingrediente importante para aplacar a sua fome. Elas podem também, a horta comunitária pode também garantir a soberania alimentar, que quer dizer que eu não preciso mais da Monsanto para estar me passando semente. E, certamente, a horta comunitária pode assegurar que o alimento que eu ingiro não vai provocar uma doença que eu vou ter que corrigir tomando remédio. Não é à toa que a Monsanto e a Bayer são associados agora. Um gera doença, o alimento que gera doença, a comida que gera doença, para que a farmácia venda mais medicamento. Eu acho que a gente tem que estar assim, muito preocupado com o desemprego. Mas eu estou mais preocupado com o destrabalho, a falta de trabalho digno e a maneira como as pessoas, como está naturalizado nas pessoas, né, que, não tendo mais emprego, eu vou aceitar um trabalho que é indigno. Vocês querem saber qual é um trabalho que é indigno? Não é lavar banheiro, não. Hoje é indigno os trabalhos uberizados. É indigno. Jornada de trabalho de qualquer Uber. O uberizado não é só o uberizado lá da Uber, não. Seja do carro, da moto, da bicicleta. Quantos serviços hoje estão uberizados? Ou estão CNPJados? De engenheiro, de professor. Quantos professores aqui hoje são uberizados? Quantos médicos são uberizados? Quantos engenheiros são uberizados? E aí tem um negócio que a indústria cultural, sobre a qual eu estava falando, que isso é indústria cultural, que diz que, olha, você deixou de ser empregado. Você está liberado, você está libertado pelo neoliberalismo, que agora você não precisa mais, você agora é patrão de si mesmo. Você pode estabelecer uma meta e dizer o que você tem que fazer. Eu ouvi isso ontem do motorista Uber. Só, está difícil, a gasolina está cara, mas eu estabeleci a minha meta de gerar não sei quanto, e eu trabalho às vezes 12 horas, às vezes 14 horas, e com a maior naturalidade do mundo. Está naturalizado nisso. Está naturalizado, né, no nosso sistema educacional, no nosso sistema de saúde, que as nossas enfermeiras, que os nossos médicos, os nossos professores, que os nossos auxiliares de enfermagem, que os nossos auxiliares de ensino, têm que sair pulando de um galho para outro, às vezes 24
36, 48 horas. Então, está meio que naturalizado, né? Então, aquelas e aqueles de vocês que tiveram pessoas doentes e que tiveram que contratar algum, contrataram quem? Estava a pessoa que estava lá no hospital, e que aí tem que fazer um bico, e o bico é o quê? É sair do hospital e cuidar da minha mãe, cuidar do meu irmão, cuidar de mim. A professora, o professor, que faz concurso, tem 3 lugares diferentes. Tem 3 lugares diferentes. Estou falando de duas profissões que são portadoras de futuro. Como é que eu vou ser carinhoso, eu vou ser afetuoso para com aquela pessoa debilitada por uma doença, com aquela semente que eu chamo de criança? Como é que eu vou ser afetuoso se eu estou me estrupando, se eu estou sendo estrupado? Como é que eu vou ser humano quando eu estou desumanizado pelos remédios que eu tenho que tomar para me manter ativo, sejam remédios legais ou ilegais? Quantos de nós, nas nossas profissões, estamos, sim, lançando mão de drogas lícitas e muitas ilícitas? De vez em quando a gente surpreende, o fulano de tal é meu colega, cara, o cara virou craqueiro, mas como é que foi isso? E aí vira o cruel, e que a gente não pode aceitar essa crueldade, é que ele fraquejou. Então, o hostilizado vira o culpado, a vítima vira o culpado. Ele fraquejou, ele não acreditou na palavra de Deus e foi lá usar, seja lá o que for. E, minha gente, eu não estou falando daquilo que a gente entende como craqueiro, aquele lascado lá da rua, não. Estou falando do craqueiro que não tem mais como usar cocaína, já tinha como médico, aí vai... Nós temos, de vez em quando sai a notícia aí, né? O engenheiro, o médico... Teve uma notícia agora, 2 anos, 3 anos atrás, sei lá quanto tempo aí, do dentista aí de Vila Velha, que estava no crack. Não, no crack. Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre esse destrabalho. Como é que a gente pode gerar o trabalho não alienado? Como é que a gente pode reproduzir e ampliar aqueles trabalhos dignos, aqueles trabalhos que geram habilidade manual e que, a partir do trabalho manual, geram um ser melhor. As rendeiras de Bill são seres melhores do que eu. As lavadeiras das beiras dos riachos, que não tem mais, eu a julgava melhores do que eu. Mulheres e homens que se dedicam à produção do alimento no campo, às vezes na cidade, às vezes produzindo a comida, não produzindo lá no campo, não. São pessoas mais... Tem um trabalho que gera dignidade, que enaltece, que nos faz mais humanos, Eu estou falando no alimento, mas eu posso também estar falando no alimento consumido, mas eu posso falar também no alimento da alma. Como eu posso alimentar a alma através da música, através da poesia, através da conversa, né? Então, acho que é algo para a gente pensar. Ah, que bom, Cláudio, que você fala, você está muito incomodado com as... Você falou quantas guerras? 18 guerras que estão simultâneas. Eu não me lembro muito bem. E aí, meu irmão, eu fico perguntando para você, e aí essas são as explícitas, essas são as que estão na estatística. E as guerras que estão acontecendo
aí a 3 quilômetros da sua casa, não chega a 3 quilômetros, de você até Terra Vermelha, não tem, se for a pé, né? Está ali a guerra. Tá? A guerra que está aqui, do lado da minha universidade. Está aqui no meu prédio. Está aqui no meu bairro. Essas são guerras que a gente não... Essas não estão nas estatísticas. Essas não são contempladas no noticiário do jornal e, às vezes, não são sequer contempladas nas nossas bolhas. Né? Aí a gente pode também pensar, e foi comentado, né, porque a gente precisa tomar muito cuidado com os alimentos, né, porque a maioria de nós, quando consegue comprar, estou falando hoje, uma maioria cada vez mais crescente, cada vez maior, a maioria maior, parece pleonar, mas a maioria que está aumentando, que não está conseguindo comprar aquilo que muitos chamam de alimentos, e que são produtores de doença. E aí não tem jeito. Aí a gente tem que ter coragem. Vamos comprar mais do local. Vamos comprar mais do MPA. Vamos comprar mais do MST. Vamos comprar mais na venda. Não vamos deixar que o vendeiro seja simplesmente o varejista do atacadista que faz a mesma coisa, ou seja, o vendeiro seja um supermercado pequenininho local. Vamos falar com o vendeiro, vamos conversar com o vendeiro, para gerar uma cadeia produtiva entre nós. Vender mais a coisa local. Vender mais o doce local, a comida local, a roupa local. Vender as coisas que são produzidas ali. Contratar a mão de obra local. Porque está todo mundo preocupado com a mudança climática e ninguém se atenta. Eu estou falando de mudança climática porque você vai, o prefeito fala, estou preocupado com a mudança climática. Ninguém se atenta que hoje as pessoas têm que entrar no permanente movimento pendular, casa-trabalho, e a casa, às vezes, é Terra Vermelha e o trabalho é Praia Grande. Olha o tamanho desse pêndulo. E aí as pessoas cada vez mais não interagem, né? Quem anda de ônibus sabe que as pessoas estão tão exaustas que nem com a paisagem interagem. Às vezes ligam lá aqui para ouvir um podcast, liga aqui, não tá, precisa se alienar porque o cansaço está ali. Alguns têm coragem e dormem. Então, precisamos, sim, pensar nessas possibilidades. Fazer esses exercícios. E fazer esse exercício na igreja. Fazer esse exercício na escola. Fazer esse exercício na família. Porque não adianta isso ser uma teoria. Não adianta isso ser uma fala geral, né, de alguém que a gente convida, como vocês me convidaram, eu estou honrado com esse convite. Isso não basta. Para ouvir isso não adianta. Qual é a ação que eu vou fazer? E eu acho que o CEBI tem um papel fundamental nisso. Papel fundamental. Vai dar para fazer em tudo que é paróquia? Não vai, não. Oxe, que tem de paróquia aí que está preferindo abordar a questão da fome com a filantropia. Não? O que eu tenho de coleguinha cristão aí, católico, apostólico, romano, que eu já resolvi, eu doei não sei quanto, ou eventualmente, até com a melhor das intenções, vai lá e nós aqui estamos conversando, e eles, alguns dizem que estão conversando fiado, e nós estamos aqui com a mão na hora, nós estamos aqui reunindo as coisas e distribuindo as cestas. Tudo é digno. Mas a gente precisa ter. É só isso que a gente precisa? Ou a gente tem que dar um passo a mais? Tá? Porque muitas vezes o que a gente está fazendo é o necessário, mas certamente não é o suficiente. Para terminar, a gente precisa, já foi colocado aqui, com relação à saúde.
E, gente, a gente precisa botar a boca no trombone para dizer que nós temos um extraordinário sistema único de saúde, que continua, graças à pandemia. Não for a pandemia, o nosso SUS já teria acabado, porque quem entrou no poder em 2000, quem usurpou o poder em 2016 e quem se legitimou no poder através do voto popular em 2018, foi lá para acabar com o SUS. Foi lá para acabar com o SUS. Porque quando as forças conservadoras se dobraram na Constituinte de 2000, na Constituição de 88, para a criação do Sistema Único de Saúde, né? Eles fizeram, olha, vamos fazer isso aí, vão concordar com esse povo da esquerda, que é um povo muito hábil e tudo, mas depois eles dão um outro jeito. E os caras não conseguiram dar outro jeito. O SUS foi conquistando. E eles assodando o tempo inteiro. A direita se coloca contra o SUS desde sempre. Basta a gente prestar atenção no noticiário dos telejornais, que sempre mostraram os pronto-socorros, os hospitais abarrotados e com maca na rua, maca no corredor, é o que eles mostram. Nunca mostraram a extraordinária revolução que o SUS fez em termos de produção de medicamentos, de produção de ciência, de produção de um serviço acessível a um número crescente de pessoas. Isso nunca foi registrado. Então, não tem nenhuma dúvida que o que eles querem é que o vendedor de coco ou o vendedor de pão, eu comprei um pão de um vendedor, agora o pão caseiro, aí motocicleta, parei. Ah, não, mas eu estou preocupado com esse negócio aí de usar máscara, não estou não, porque a gente dá outro jeito. Eu falei, mas, cara, isso... Não, mas nós também, no meu bairro também, muita gente tem plano de saúde. Tem plano de saúde. Quem socorre eles é o SUS. Tá? Então, isso são coisas, são tarefas que a gente tem que... E não basta só ser na hora que vai vacinar e botar lá viva o SUS, viva os funcionários da saúde, não. Isso tem que ser um movimento permanente. Viva o SUS, viva a saúde pública, viva a educação pública, o ensino público gratuito e de qualidade, seja ele provido pela nossa universidade, pelo nosso Instituto Federal, seja ele provido pelas nossas escolas públicas. Pelas nossas escolas públicas no sentido de governamentais, que ainda resistem ao desmonte que todas e todas pretendem sempre fazer. Um desmonte que vem desde a minha época de estudante. Meus irmãos estudaram no colégio, no Salesiano, meu pai podia pagar. Eu fui para o colégio estadual. E nós éramos melhores do colégio estadual do que éramos, ou melhores ou iguais. Nosso desempenho dos vestibulares eram melhores ou iguais. As nossas escolas técnicas também já foram melhores. As nossas escolas, né, de governo, municipais, também tem escola aí dando um verdadeiro show. Agora, o que vale é aquilo que é produzido cada vez mais por colégios que vendem uma coisa que interessa ao mercado financeiro, que não interessa a emancipação do homem, que não do humano. Eu não sei, eu tenho certeza que eu não reagi à altura da riqueza dos temas que vocês trouxeram. Fico devendo. Minha pobreza não conseguiu refletir a riqueza do que vocês... Eu fiz breves comentários, mas, uma vez mais, eu sou muito agradecido
pela gentileza do convite, mas principalmente pela riqueza do convívio. Vocês enriqueceram o meu sábado com um convívio de pessoas comprometidas com um outro mundo possível. Angustiadas, porque a gente certamente não vai conseguir realizar muito desse mundo possível no nosso tempo histórico. Tá? Porque aquelas e aqueles de nós que estamos caminhando há algum tempo, tá? Caminhando pela vida há algum tempo, jamais acreditaríamos que nós daríamos tantos passos para trás. Quantas coisas que a gente achava que estava conquistado, e aí puxaram o tapete e a gente está com a costela quebrada, com a cabeça inchada, com hematoma, tem um monte de trem aí, né? Às vezes até nos imobilizando, porque tem hora que fica bravo a gente segurar, Mas estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um beijo para vocês. Tamo junto. Manuel tá ali aplaudindo. Eu acho que todas nós, além do aplauso, só temos que dizer, Arlindo, gratidão. Também, assim, por essa disponibilidade, né, do seu tempo aqui conosco. E antes da gente concluir, se você tiver que sair, mas antes de concluirmos, vamos ecoar isso tudo que Arlindo falou, isso que os grupos colocaram, em 2, 3 minutos, né? Cada pessoa que queira ecoar, né? Dizer algo que tocou, não é? E seria também um momento importante. E aí, nesse sentido, assim como equipe de cidadania, né, na Assembleia, nós garantimos um outro momento para conversar sobre a realidade, sobre a conjuntura, lá no mês de agosto, onde o quadro eleitoral, né, após a data limite das filiações partidárias, já se definiu. Então, juntamente com a equipe de formação e a equipe de juventude, né, nós vamos também pensar um outro momento para conversar sobre a realidade, sobre essa análise de conjuntura. Então, a gente vai se encaminhando para encerrar com mais uma canção, né? E agradecendo muito cada um que destinou, né? Que esse tempo, esse pedaço de manhã, do sábado, de sol, tá lindo, para a gente pensar um pouco o que é que nos incomoda e como que nós podemos ir agindo, que seja nas pequenas ações, e como grupo a gente se fortalecer para, então, transformar. Gratidão e um ótimo final de sábado e um domingo abençoado para todos e todas.